Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando para mais um Subiram no Banquinho, este quadro especial com os destaques do fim de semana, focado principalmente no futebol europeu, mas sempre com alguma outra história de destaque de fora da Europa quando ela acontece. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo e eu aguardo os comentários de vocês por aqui, mas bora embora contar essas histórias porque tem coisa muito legal que aconteceu nesse fim de semana. Vamos para os destaques do fim de semana, histórias que a gente viu acontecer e jogadores que se destacaram nesse último fim de semana. Estou falando aqui na segunda-feira, 19 de janeiro, então foco mais no que aconteceu sábado e domingo, sempre aqui nos destaques do fim de semana. Vamos começar com a Inglaterra, vamos começar com talvez o grande destaque em termos de jogo, que tenha sido a vitória do Manchester United, 2-0 para cima do Manchester City. Na tabela de classificação, galera que estava lá em cima, Arsenal, City, Aston Villa, não aconteceu muita coisa porque ninguém venceu. Mas a verdade é que a vitória do Manchester United sobre o Manchester City, com o United sendo muito superior, talvez tenha sido a grande notícia do fim de semana no futebol inglês dentro de campo. E aí, dentro de campo, eu quero destacar um cara que, apesar de tudo que ele viveu desde que ele chegou no Manchester United, ele tem mostrado uma grande vontade de continuar sendo uma das grandes referências na posição na última década. Estou falando do melhor jogador em campo nessa partida, Carlos Henrique Casemiro. O Casemiro saiu de campo lá pelo minuto 80 e foi aplaudido de pé pelo Old Trafford. Inclusive, quem não viu o vídeo, eu coloquei lá no meu Instagram, um vídeo gravado pela esposa do Casemiro, porque realmente foi muito emocionante ver todo o Old Trafford de pé, cantando a música pro Casemiro e ele saindo de campo mostrando, né, toda, tipo, a garra, dando a mão, assim, pro cara que entrar no lugar dele e tal, porque o Casemiro fez realmente uma grande partida. Foi o líder de desarmes e interceptação no jogo. Eu vi o vídeo do Fred Caldeira que destaca muito o Bruno Fernandes, e obviamente o Bruno mais perto do gol é outro cara, né? E foi um dos grandes destaques do jogo também. Acho que tem vários grandes destaques dentro dessa vitória do United. Matheus Cunha também, incrível como o Cunha encaixou no Manchester United. Mas eu destaco a figura do Casemiro porque é um cara de 33 anos que decide no auge trocar de clube, e ele vai para um clube que está passando por momentos muito ruins. Ele passa por momentos de dificuldade dentro do United e consegue dar a volta em tudo isso e sai de campo aplaudido numa vitória do United sobre o Manchester City. O Casemiro é realmente um cara diferente dentro disso, né? Com uma resistência, uma resiliência para dar a volta em situações. Ele escolhe ir para o Manchester United depois de ter sido eleito o melhor em campo naquele jogo da Supercopa da Europa com o Real Madrid. O United faz uma proposta por ele, ele decide pelo projeto do Manchester United, e quando ele vai, ele dá um boom, né? Porque estamos falando de um cara extremamente vencedor, extremamente experiente. Depois o Manchester United passa por tantos problemas, inclusive esse jogo foi o jogo de estreia de mais um técnico do Manchester United, mas o Casemiro conseguiu dar a volta em todas as situações nesse tempo de Manchester United, e foi muito legal ver como o Old Trafford reconheceu um grande jogador, um dos maiores da geração, uma das referências na posição, que ainda está vigente, né? E isso é bom para o Manchester United e é bom para a seleção brasileira. Inclusive, o Casemiro está terminando o contrato dele com o United, e eu imagino que o torcedor do United já quer essa renovação, porque Casemiro continua sendo, Carlos Henrique Casemiro, para mim, o melhor volante dessa década, mas um dos melhores volantes dessa década e um cara que é referência na posição. Ainda dentro do futebol inglês, destacar a vitória do Chelsea com o gol do João Pedro. Eu vou destacando aqui principalmente os jogadores brasileiros, porque estamos de olho, é ano de Copa do Mundo, então destacar que o João Pedro marcou o gol da vitória do Chelsea. Saindo da Inglaterra e vindo aqui para a Espanha, tem vários destaques, um deles o Antony, que deu uma assistência para o segundo gol na vitória 2-0 do Betis sobre o Villarreal, uma vitória importante do Betis, porque ainda está tentando encostar na parte de cima da tabela, está brigando de novo por competições europeias, e o Antony tem sido um cara muito importante desde que ele chegou ao Betis, né? São 3 assistências nos últimos 4 jogos do Antony,
que é um jogador extremamente importante para o jogo do time do Manuel Pellegrini. Destacar também um jogo que não foi muito bonito, mas com vitória do Atlético de Madrid, com gol do Sorloth. O Sorloth, atacante norueguês, é companheiro do Haaland na seleção, estava com muita dificuldade de conseguir ser titular nesse Atlético de Madrid. Conseguiu, ele e o Julián Álvares têm formado a dupla de ataque. O Julián não passa por um bom momento, mas o Sorloth sim. Inclusive é o jogador com mais gols de cabeça no campeonato espanhol. São 3 gols de cabeça dos últimos quatro que ele marcou com o Atlético de Madrid. O Sorloth, que está numa boa dinâmica e que tem contado com, para mim, talvez o principal jogador do Atlético de Madrid nessa temporada, que é o Pablo Barrios, um volante que deu assistência para o gol do Sorloth. O Pablo Barrios, inclusive, esse ano conseguiu, ano passado ainda, ir para a seleção espanhola, e é um jogador incrível que o Atlético formou na sua base e que está fazendo uma grande temporada, né? O Atlético de Madrid, que voltou a contar com o Johnny Cardoso. Vamos ver como é que vão ser os próximos jogos do Johnny, porque é muita expectativa em cima da contratação desse volante, né? Mas destaco na vitória do Atlético de Madrid o Sorloth. Mas o grande destaque para mim, dentro do futebol espanhol, e eu não falo de Real Madrid porque tem um vídeo específico depois do jogo do Real Madrid aqui sempre para vocês, o Remiro, o goleiro da Real Sociedad, que conseguiu vencer o Barcelona, tirou ponto do Barça. Agora o Real Madrid está a 1 ponto do Barcelona na tabela de classificação só, e o Remiro impediu a vitória do Barcelona. É verdade que o jogo foi marcado por polêmicas na arbitragem, 4 gols anulados por impedimento, um pênalti que tinha sido marcado para o Barcelona foi retirado, muita reclamação por parte dos jogadores do Barcelona em relação à arbitragem, mas não dá para não destacar um cara que faz 8 defesas dentro de um jogo e que consegue segurar um ataque tão poderoso como um ataque do Barcelona, que ainda teve 5 bolas na trave. E destacar que o Barça sem o Rafinha é outro Barcelona. O Rafinha não jogou por precaução, mas eu destaco desse jogo o Remiro, o goleiro da Real Sociedad. Saindo da Espanha, indo para a França, ele de novo, Endrick, melhor jogador em campo na sua estreia no campeonato francês com o Lyon. O Endrick voltou a jogar, foi titular, deu uma assistência para o gol do Abner, outro brasileiro que joga no Lyon, e fez um grandíssimo jogo. Tem um vídeo publicado por várias contas nas redes sociais de lances do Endrick nesse jogo do Lyon, que é incrível. É o Endrick voltando a ser protagonista dentro de uma partida, gostando de jogar bola, mostrando todas as suas qualidades. Eu já dizia e eu continuo acreditando que a ida para o futebol francês vai fazer muito bem ao Endrick, porque ele é um jogador muito físico e o campeonato francês é um campeonato muito físico e o Endrick se dá bem nesse embate. E dá para ver nesse vídeo com lancezinhos do jogo o quanto ele é diferente, né? Então, depois do jogo, o Endrick recebe o troféu de melhor em campo, comemora com a torcida do Lyon, que comemorou a vitória, né? Sobre o Brest. E realmente incrível. São 2 jogos do Endrick no Lyon. Gol no primeiro jogo, assistência no segundo jogo, e ele já soma com o Lyon mais minutos do que nos últimos 3 meses com o Real Madrid, quando ele jogou 99 minutos, são 161 minutos em campo com o Lyon. O Endrick tem o objetivo de voltar para a seleção e ele sabe que é importante mostrar, né, atuar e também os números. Então ele tem atuações e tem números já nesses 2 jogos com o Lyon. O Endrick foi muito elogiado pelo técnico do Lyon depois dessa partida. Saindo da França, indo para a Alemanha, onde o Bayern de Munique está atropelando 5-1 sobre o Leipzig, com um show de Olise. O Olise, ou Olise, porque é francês, foi banco, entrou no jogo aos 34 minutos, marcou um gol e deu 3 assistências. O ataque do Bayern de Munique é o melhor ataque da Europa, são 101 gols marcados já. O Bayern esse ano acho que conseguiu ajustar um pouquinho os seus problemas defensivos. Ainda é o grande calcanhar de Aquiles desse Bayern de Munique, mas no ataque é incrível o que estão fazendo Luis Dias, Harry Kane e Olise. O Olise foi o grande destaque dessa partida, 34 minutos, 1 gol e 3 assistências, é realmente incrível para um dos melhores pontas do mundo hoje. O Olise destaque de novo aqui no Suba no Banquinho, o ataque do Bayern de Munique. E para fechar esse quadro, a gente não poderia não falar de Sadio Mané, o grande nome da final da Copa da África de Nações, que aconteceu nesse domingo.
Senegal contra Marrocos, no Marrocos, com o estádio cheio, muita polêmica envolvendo antes do jogo, Senegal divulgando nota oficial, reclamando de questão de ingressos, enfim, muita polêmica envolvendo a partir do jogo 0-0 até os acréscimos, quando o árbitro apita um pênalti em cima do Brahim Dias, um pênalti que vai no VAR, olha, o VAR chama, o árbitro confirma o pênalti. Quando se confirma o pênalti, o técnico do Senegal começa a chamar os jogadores para sair de campo, e os jogadores do Senegal começam a sair de campo. Nisso dá para ver, em diferentes momentos, que o Mané fica no campo. Ele é o jogador que não sai. Ele conversa com determinadas pessoas, a gente não sabe exatamente o que ele conversou, mas o Mané começa a dizer que ele não ia sair e começa a chamar os jogadores do Senegal para voltar. E ele vai até o vestiário pegar a galera. Então, o Mané faz todo mundo voltar. Tem um ponto aí do espírito esportivo, que o Mané queria jogar essa final até o final. E tem um ponto, claro, da punição que o Senegal poderia ter tomado caso não tivesse saído de campo por essa questão da arbitragem. Mas tem que destacar a figura do Mané, que foi o cara que proporcionou ao Senegal não só se mostrar, né, esportivamente dentro das regras do esporte, mas ganhar o título. Porque o Mané faz a galera voltar. O Mendy, que é o goleiro, vai pro gol. O Brahim Dias, que estava sendo o melhor jogador da competição, bate o pênalti com uma cavadinha. O Mendy defende. E o Senegal, nos acréscimos, faz o gol da vitória e fica com o título da Copa da África das Nações. Um título graças a Sadio Mané, que fez o time voltar a campo para o Senegal jogar a partida e conseguir ganhar o título na prorrogação, não nos acréscimos. E o Brahim Dias né, foi reconhecido como artilheiro da competição, mas muito desolado, muito triste. E vamos ver quanto vai pesar toda essa história para a seleção do Marrocos, né, que tinha o título na mão e acabou não ficando com o título, mas o grande protagonista do fim de semana foi, sem nenhuma dúvida, Sadio Mané e a seleção do Senegal. E se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam, deixem o like, comentem. Como eu já falei aqui várias vezes, esse é um vídeo para falar sobre os destaques positivos do fim de semana, porque a gente vê muita coisa ruim atrelada ao futebol e tem muita coisa boa atrelada ao futebol, então esse quadro é para falar um pouquinho sobre os destaques positivos do fim de semana. Espero que vocês tenham gostado, volto na próxima segunda-feira com esse quadro, mas essa semana é semana de Champions, então obviamente vai ter muita coisa aqui no canal e ainda no próximo fim de semana tem o quê? Tem Grenal. Enfim, muita coisa para vocês, um beijo, ótima semana para todo mundo, eu volto no próximo vídeo.